Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre números racionais. Hoje nós vamos começar a falar sobre multiplicação. Hoje é uma introdução. Nessa introdução eu quero falar um pouquinho sobre como funciona essa multiplicação com números racionais, ok? Antes de tudo, vamos nos lembrar que os números racionais são representados pelo Q, certo? Com uma barrinha no meio. E dentro dos racionais, nós temos os números inteiros, certo? Se você não se lembra muito bem como que funciona os números racionais e os inteiros, no começo dos vídeos sobre números racionais, lá na playlist sobre números racionais aqui do canal, você consegue ver, consegue entender melhor um pouquinho aí sobre como funciona, tá bom? Quando vamos multiplicar números racionais, nós temos alguns casos e nós vamos estudar todos esses casos. Agora, para começar, eu quero aqui fazer 3 vezes 2. Aí você vai falar, poxa, mas 3 e 2 são números inteiros. Ok, mas todo número inteiro é racional. Por isso, isso também é uma multiplicação de números racionais. Nós vimos, há algum tempo atrás, que toda multiplicação é uma redução de uma adição de mesma parcela. Então, por exemplo, se eu tenho 5 mais 5 mais 5, nós vamos ter, na verdade, 3 vezes 5, ok? 3 vezes 5, porque nós temos 3 parcelas sendo adicionadas 3 vezes. Então, 3 vezes 5, o resultado é o mesmo. Sendo assim, toda multiplicação é uma redução de adições ou subtrações. Dessa maneira, a gente pode pensar que 3 vezes 2 seria nada mais, nada menos do que 2 mais 2 mais 2. E dessa maneira, obteríamos o número 6, certo? É claro que esse é um exemplo muito fácil, que eu estou utilizando só para representar como funciona. No exemplo 2 que eu tenho, 2 vezes 1,5, funciona do mesmo jeito. Daria para a gente colocar 2 vezes 1,5, ou seja, 1,5 mais 1,5. E nós já sabemos fazer essas adições com números decimais. E ao resolver isso, vírgula embaixo de vírgula, nós iríamos ficar com 3,0. Certo? Só que chega num momento, com os exemplos, que a gente tem situações assim, 4,1 vezes 2,7. Qual seria a ideia aqui? Seria representar o 2,7 4,1 vezes. Então, a gente teria que fazer assim, 2,7 mais 2,7 mais 2,7 mais 2,7, ou seja, acabamos de representar esse cara aqui 4 vezes. Só que esse vírgula 1 também tem que ser representado. Ou seja, está faltando adicionar alguma coisa aqui. E que alguma coisa é essa? Como que nós vamos saber quem é esse alguma coisa? Então, às vezes, fica um pouco difícil pensar da maneira básica com multiplicações de decimais, tá bom? Mas veja bem, existe uma técnica que vai simplificar toda essa estrutura aí. E essa técnica nós vamos começar a ver de agora em diante nessas próximas aulas sobre multiplicação, tá? É muito simples, é muito tranquilo. Tente refazer os exemplos que eu estiver fazendo aqui, tente refazer e assim você vai conseguir levar com mais facilidade. Nós vamos começar a entender o que está faltando aqui para terminar de fazer essa multiplicação desse jeito nas próximas aulas, tá bom? O que eu quero que você comece a pensar? 4,1 é o 4 mais 0,1, certo? Faz aí isso, faz essa conta aí no seu caderno, vê se você consegue chegar a 4 mais 0,1 em 4,1. Ou seja, o cara que está faltando aqui é justamente esse 0,1, certo? Mas como que nós vamos colocar 0,1 de 2,7 aqui dentro? E aí nós vamos começar a ver isso nas próximas aulas, ok?
Essa é uma aula introdutória para a gente começar a falar um pouquinho sobre multiplicação. Um exemplo, para fechar essa aula, um exemplo que a gente pode acrescentar aqui, falando sobre números racionais, né? Podemos acrescentar aqui duas situações. A situação que eu vou colocar como exemplo 4, em que a gente tem 3,5 vezes 1/5, ou seja, um número decimal multiplicando uma fração. E um exemplo 5 aqui, em que nós temos multiplicação de frações, 2/3 vezes 1/7, por exemplo. Tá? Todas essas situações nós vamos aprender a resolver de agora em diante nos próximos vídeos. Então, vem e me acompanha. Até mais!